Muito bem, pessoal. O reino de Deus e a família. Como a gente bem falou aqui no bate-papo, dentro de casa é o lugar onde a gente deve buscar derramar aquilo que Deus está construindo dentro de nós. É muito fácil a gente assumir uma máscara social. A gente assume um comportamento, um verniz, né? A gente se veste de determinada forma, a gente fala determinadas coisas que fazem as pessoas que não nos conhecem profundamente, que nos conhecem superficialmente, acreditarem que a gente é espiritual, que a gente é íntegro, que a gente é gentil. E muitas vezes, isso são apenas máscaras sociais. Ou então, no seu ambiente de trabalho, você discorda veementemente do que o seu patrão está mandando você fazer. Ele está te pedindo uma hora extra e você já está de trabalho até aqui, mas se você for contra o seu patrão, você pode perder aquele emprego. Então o que você faz? Você engole o sapo, sorri, tudo bem, eu fico. E a gente guarda o nosso pior desempenho, vamos dizer assim, para casa. Então, para casa, a gente leva o resto. O que sobrou da gentileza para o patrão, do tempo no trabalho, na escola, no ambiente da porta para fora, a gente é gente boa. Mas da porta para dentro, não são os valores do reino que estão sendo desenvolvidos e vivenciados no âmbito familiar. Então, o Senhor nos convida a negar a nós mesmos e segui-lo. E muitas vezes a gente aparenta uma coisa, mas na hora de negar realmente a gente não nega. E a gente quer fazer valer o nosso direito, a nossa vontade, a nossa voz, e normalmente a gente faz isso dentro de casa e da pior maneira. Não estou querendo dizer que dentro de casa você tem que se anular. Não. Dentro de casa você pode comunicar a sua vontade, a sua preferência ou a sua opinião gentilmente. Por que a gente é tão gentil com os de fora e grosseiro com os de dentro, né? Chega o pastor e pede: ô fulano, você podia ficar para você ajudar a fazer os ornamentos das flores, fulano? Você pode ficar? Claro, pastor, deixa comigo, eu dou um jeito, eu venho ajudar. Lá o marido chega em casa e fala: ô bem, frita um ovo para mim. Eu frito você. Estou cansada. Está pensando que eu sou sua empregada? Você tem mão, não? Por que a gente trata os de casa com casca e tudo, e os de fora, oi, como vai? Né? Chega o filho do pastor pequeno, pula no seu sofá novo, você fala com ele assim: ei neném, desce daí, senão faz dodói, né? Vem com a tia, senão faz dodói. Aí o seu filho da mesma idade viu, gostou. Quando o filho do pastor vai embora, o menino sobe em cima do sofá e começa a pular: menino, desce daí agora! Vem aqui, você sabe quanto que custou esse sofá? Essa aí é quem você é de verdade. Para as visitas, a gente coloca aquela toalha linda, as taças, os pratos. Gente, prato para visita. A sua melhor louça você guarda para visita. E aí para os seus filhos você dá um copo de requeijão? Não tem problema tomar com um copo de requeijão em casa, desde que seja o mesmo copo que você oferece para as visitas. É o copo de requeijão que você tem, glória a Deus. É o que você tem, então é o melhor. É o melhor que você pode oferecer. Então é isso aí. Mas oferece a mesma coisa que você oferece para as visitas, oferece para a sua família. Então a tendência da gente é embolar o meio de campo e ser muito crente fora de casa. E dentro de casa é quem a gente é de verdade. Então, antes de eu ler o que eu tenho que ler aqui e nós entrarmos no texto bíblico, eu queria que você fizesse uma rápida uma autoanálise. Quem você é para quem mora com você? O que as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto com você dizem sobre a sua fé em Jesus Cristo?
Será que você é uma bênção para aquelas pessoas que dividem a casa com você? Muito bem. Com essa pergunta ecoando aí dentro de você, abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, e nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quando a gente fala em mandamentos, a gente se lembra imediatamente dos 10. Dos mandamentos que estão ali descritos em Êxodo 20. E quando a gente observa os 10 mandamentos, é claro que as leis judaicas, elas eram muito mais detalhadas, muito mais leis, cheias de detalhes, mas quando a gente se prende só naqueles 10, nas tábuas da lei, que Moisés desceu com eles do monte, a gente observa que aquelas leis, elas se dão sobretudo, ela fala sobretudo sobre relacionamento. Como é que você vai se relacionar com Deus? Somente ao seu Deus adorará, somente a Ele dará culto. Ou seja, através desse relacionamento vertical, os relacionamentos horizontais, eles vão ser balizados. Então, primeiro você ama a Deus, acima de todas as coisas. E depois, os outros mandamentos, eles estabelecem, eles falam sobre a maneira como nós vamos amar a Deus, e depois como a gente vai amar o próximo. Você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai cobiçar a terra do seu próximo, você vai honrar o seu pai, a sua mãe. Os 10 mandamentos, eles valorizam, sobretudo, como você vai lidar com o outro. Como você vai se comportar no seu relacionamento vertical e nos seus relacionamentos horizontais. E é nisso que se manifesta o reino de Deus. Através dos relacionamentos. Jesus veio e habitou entre nós. Jesus podia ter aparecido, gente, com 30 anos, saído do deserto, encontrado a galera e já começado a curar, libertar, salvar, e aí o povo ia dar até mais credibilidade para o ministério de Jesus. Quem é esse? Não sei, ninguém viu, é o Filho de Deus. Mas não. Antes de Jesus inaugurar o seu ministério, ele nasceu do ventre de uma mulher. Começa aí. Deus fez Jesus encarnar e nascer dentro de uma família. E durante 30 anos, o que Jesus foi? Filho, irmão, primo, vizinho. Você vê Jesus no nascimento, depois fugindo para o Egito, levado pelos seus pais, para não ser morto por Herodes. Depois ele aparece aos 12 anos de idade, ensinando no templo, porque a família pensou que ele estava junto na caravana, e quando percebe a falta dele, volta para Jerusalém, onde a mãe o encontra ensinando, e depois ele não aparece mais. Só vai falar de Jesus aos 30 anos, sendo levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E nesses 30 anos, Jesus foi filho, aprendiz de carpinteiro. Por isso que foi tão escandaloso no dia que Jesus abre o livro de Isaías, se assenta na cadeira de Moisés e diz que aquela palavra se cumpria sobre ele. Por isso que o povo pegou ele, quis mandar ele abaixo no monte do precipício. Porque como assim, esse cara que viveu entre nós, a gente conhece a mãe, o pai dele, esse menino está aqui, ele mora com a gente. Quem que ele está dizendo que ele é o Messias de Deus? Está doido? Isso é heresia. Isso é uma blasfêmia. Vão matar ele. Então, antes de Jesus se manifestar como Messias, ele viveu em família. E eu fico imaginando, gente, que extraordinário que deve ter sido para José
para Maria e para os seus irmãos ver Jesus. Principalmente para Maria e para José, porque eles tinham a dimensão exata do que estava acontecendo. Que era o Filho de Deus, que foi gerado de uma maneira miraculosa, que estava crescendo ali entre eles. Um filho, como a Bíblia diz que ele não pecou, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Que filho obediente. Que filho colaborador, que filho que honra. O reino de Deus ali, sentado na sua mesa de refeição. O reino de Deus sendo amamentado pelos seus seios. Meu Deus! É extraordinário. O reino de Deus ralando o joelho e vindo buscar consolo em você, mãe. Uau! Que coisa linda. E há um tempo atrás eu ouvi uma música do Jesus Romero, que é um cantor que eu gosto muito. E ele fala o seguinte, que a música fala o seguinte, que ele não podia imaginar que quando ele pegou os seus filhos no braço pela primeira vez, ele estava entrando em Terra Santa. E é exatamente isso que é a maternidade. Você já pensou, Deus te confia um ser humano. E ele tem para esse ser humano um sonho, um plano, um projeto. Você pensa que nasceu da sua vontade. Não nasceu da sua vontade, nasceu do plano de Deus. Quantas mulheres tentam engravidar e não engravidam? Não conseguem. Cada vida que vem ao mundo é porque Deus tem um plano para essa vida. Mesmo aquelas que foram geradas em situações inóspitas, indesejadas, o Senhor vingou. Deus tem um plano aí. Porque Deus é quem dá a vida. E a gente não olha, às vezes, para os nossos filhos como homens e mulheres para os quais Deus tem um plano. Às vezes a gente não olha para o nosso cônjuge e pensa, eu tenho que cuidar da minha esposa, porque eu vou prestar contas. Gente, lá na carta de Pedro, ele diz assim, olha, se você tratar a sua esposa com amargura, as suas orações não serão ouvidas. Olha como é que Deus leva a sério o relacionamento de marido e mulher. E aqui nesse texto que a gente acabou de ler, em 1 João, está falando de obedecer. Amar a Deus consiste em obedecer. E a gente vive num tempo que a gente não quer saber desse negócio de obediência, não. Eu mando em mim. Eu dou as regras. Eu estou casado, mas não estou morto. Quem já ouviu? Né? Não, eu ganho meu dinheiro. Eu tenho certeza que quando a gente estava aqui no bate-papo, teve mulher que ficou semi-endemoniada aí. Como assim que está falando? Dinheiro é meu, eu que trabalhei por ele, eu que ganho. Então fica solteira, bem. Que casamento é para partilhar, não é só a cama, não. É para partilhar os filhos, a responsabilidade, os lindos momentos e os momentos terríveis. E o dinheiro também. Ah, Helena, mas meu marido é um parasita. Então, aí, vamos buscar ajudar o seu marido. Mas será que ele não te deu sinais que ele era um parasita antes? Chupa essa manga aí agora, querida. Porque o pai e a mãe às vezes falam, não casa não, é preguiçoso. E assim, eu mudo ele. Muda não. O homem só é transformado pelo poder de Deus e quando ele deixa. Então, quem é solteiro aí? Deixa eu ver. Levanta a mão. Solteiros, pelo amor de Deus. Na multidão de conselhos a sabedoria. Se sua mãe, seu pai te falar, não casa, não casa. Helena, mas é um homem bom, um homem de Deus. Minha mãe é muito super protetora. Então ora, porque Deus vai inclinar o coração da sua mãe, Deus vai inclinar o coração do seu pai. Ele inclina o coração do rei como ribeiros de água. Mas eu já vivi o suficiente para ver todo mundo que eu ouvi desobedecendo pai e mãe, ou muitas vezes desobedecendo a liderança. Mais de 3 pessoas falaram a mesma coisa. Pelo amor de Deus, escuta. Pelo amor de Deus, escuta. Tem 3 pessoas falando a mesma coisa. Escuta. Não, isso é um complô, estão me impedindo de ser feliz. Aí casa. Daí um ano vem, eu quero divorciar. Não, divorcia não, agora chupa essa manga aí. Agora vai orar, vai jejuar, vai ralar sua boca no pó e vai fazer dar certo. Porque quando você era para obedecer, não obedeceu. Agora, principalmente quando tem filho na parada, agora tem que dar certo.
Mas hoje a gente não quer saber de obedecer. E amar a Deus, gente, é obedecê-lo. Não vem com essa história de que você vai amar a Deus fazendo as coisas do seu jeito e tomando as suas escolhas e vivendo da sua maneira, porque isso é balela. É a mesma coisa de eu falar que eu amo o João e sair com outro cara. Não é amor coisa nenhuma. O amor, ele envolve em interdependência. Eu me torno voluntariamente presa e dependente do João Lúcio quando eu me caso com ele. Eu não tenho que me anular, eu não tenho que ser uma pessoa sem personalidade, sem sonhos individuais. Não, não é isso. Mas eu não estou solta. Eu tenho que prestar contas a alguém. Eu não saio a hora que eu quero e volto a hora que eu quero. Por quê? Porque eu escolhi ser casada. Se eu não quisesse prestar conta para ninguém, eu ganhava minha autonomia financeira e ia morar sozinha. Mas se eu tenho uma relação com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com meu marido, com os meus filhos, eu tenho uma dependência. Eu não largo os meus filhos e vou passar um ano nos Estados Unidos, não. Vontade. Ah, bom, pensei que já estava censurado, pastor. Então, as relações de afeto, elas são relações de interdependência. Sabe a musiquinha? Eu preciso de você, você. É o cara do som que não gosta de mim? Tá tudo bem. Sabe a musiquinha? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. É isso aí. Nós precisamos uns dos outros, nós não estamos soltos. Essa história de independência, gente, é balela desde o Éden. Você lembra a história? A mulher estava lá feliz, o homem estava lá feliz no jardim, foram dar conversa para a serpente. Cobra falando já é um problema, gente. Aí foi aqui a proposta de poder da serpente. O que é que Deus falou? Que se você comer dessa árvore, você vai morrer? Vai morrer nada. Claro que você não vai morrer. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Você vai ser como Deus. É isso que a serpente falou. Sereis como Deus. E aí esse projeto de independência, o diabo continua bancando. Para que eu vou querer ser como Deus se ele está cuidando bem de mim? Para que eu vou querer disputar poder? Isso só podia ter nascido na cabeça de Lúcifer. Nasceu na cabeça dele, foi isso que ele soprou através da serpente no coração da mulher, e é isso que está reverberando na nossa história até hoje. Nós queremos independência. Todo tipo de autoridade, principalmente nesse tempo, a gente está chamando de autoritarismo. Não quero amarras. Aí, solta da casa do pai. Eu não quero horário para chegar. Sai da casa do pai. E vai ser escravo de quem? Vai ser escravo da droga. Vai ser escravo da prostituição. Vai ser escravo do diabo. Por quê? Porque prefere ser escravo do diabo, da maconha, do sexo, do que obedecer pai e mãe. Que te protege, que te ama, que te cuida e que te possibilita um crescimento saudável. É isso que o diabo está fazendo com essa geração. Então, quando o Senhor falou assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Isso é um princípio do reino, e ele é para ser estabelecido na família, para que você viva e viva bem. E isso não é só sobre você, sobre o fato de ser filho. Quando você é um bom filho, quando você obedece os seus pais, você está fundando uma família feliz. Porque tem muita gente que hoje está tendo problema no casamento por causa
da relação que teve com os pais na família de origem. Princípios são quebrados, tira tudo do trilho. E o reino de Deus não é estabelecido dentro de casa. Então, dentro de casa, diga para a pessoa que está do seu lado, dentro de casa é que tudo começa. Vai ser crente dentro de casa. Lá em Efésios capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia? Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo, então, instruindo as igrejas. A igreja, gente, nasce ali depois da ressurreição de Cristo. Veio o Pentecoste, a igreja nasce. A comunidade de cristãos. E Paulo vem. Gente, eu sou tão grata a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Porque foi através do apóstolo Paulo que o evangelho alcançou os gentios. Na cabeça dos 12 discípulos de Jesus, o evangelho era para os judeus, para a libertação dos judeus. E Jesus teve que levantar Paulo, um judeu, para estender a nós o evangelho de Jesus Cristo. Então eu sou tão grata pelas cartas de Paulo à igreja, às igrejas em Éfeso, na Galácia, porque por causa dessas cartas inclusive, que Paulo enviou às igrejas, é o modelo que baliza a igreja hoje, não é isso? E aí, nessa carta de Efésios, eu acho tão interessante que aqui na minha Bíblia, o primeiro versículo começa dizendo assim, Efésios capítulo 5, verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então presta atenção, quando o evangelho vem, quando o reino de Deus é estabelecido, a nomenclatura que é estabelecida é uma nomenclatura de família. Jesus revela um Deus criador, não apenas criador, Pai. E aí Paulo está dizendo que vocês vivam como filhos. Olha aí como que o reino começa a se estabelecer dentro do modelo de família. Um pai sobre filhos. E aí ele continua, isso começa no verso 1. E aí ele continua no verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Vivam como filhos da luz. E aí, depois desse estabelecimento de como nós devemos nos relacionar com o Pai, o apóstolo Paulo começa no verso 15. E aqui na minha Bíblia tem um subtítulo: Vida em Comunidade. Aí ele fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez, compreender a vontade do Senhor para obedecer. O reino de Deus não é instaurado na desobediência. Nós vivemos o reino em obediência, como súditos e como filhos. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas encham-se do Espírito, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no seu coração, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha isso, gente. Sujeitem-se uns aos outros. A sujeição não é só para a mulher. Nós vamos falar daqui a pouco, da vida conjugal. Mas a submissão não é só para a mulher. A submissão é para o cristão. Sujeitem-se uns aos outros. Porque quem não se sujeita é o orgulhoso. E Deus resiste ao soberbo. Mas aos humildes ele concede
concede a sua graça. Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, Jesus se submeteu, mas você acha que você é melhor do que Jesus. O guarda de trânsito manda parar, você para. Mas o seu marido fala, não faça isso. Você não manda em mim, não. Não, Helena, mas se eu não parar para o guarda de trânsito, eu vou sofrer as penalidades da lei por causa disso. E o que faz você acreditar que você não vai sofrer as consequências de ser insubordinada para com seu marido? O que faz você pensar, crente, que você não vai sofrer as consequências de não se sujeitar uns aos outros? O outro tem sempre algo para nos ensinar. Ele pode ser com um nível de escolaridade muito inferior a você. Não é isso que define. Tem gente que não sabe ler, mas tem um universo dentro dele, de conhecimento, de graça, de sabedoria. E se você não tiver um coração humilde, você vai deixar de aproveitar um tanto de coisa. Submissão não é ser pisado, não é ser abusado. Submissão é respeitar a autoridade. É simples assim. E aqui o apóstolo Paulo então está dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele continua no verso 22, os deveres conjugais. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, respeite ao seu marido. E maridos, amem as suas esposas. Gente, o que nós mulheres mais temos necessidade? Fala sério. Nós mulheres queremos ser amadas, protegidas, cuidadas. Pode ser a mulher mais independente, mais bem resolvida, mais bem colocada na sua empresa. Ela não quer um homem banana do lado dela. Ela não quer um cara que encosta nela. Ela pode até tolerar isso por um tempo, por interesses, sei lá quais. Mas, com o passar do tempo, aquele homem vai se tornando um estorvo na vida dela. Porque não é da natureza da mulher querer sustentar um cara que não faz nada. Incomoda a gente que é mulher, um cara folgado, um cara que não faz nada, um cara que só quer tirar vantagem, um cara que quer ficar em casa, enquanto você trabalha, se dedica, um cara que não faz nada, preguiçoso. A mulher, ela quer ser apreciada, ela quer ser cuidada, ela quer ser protegida, ela quer se sentir amada e não usada. E o homem, gente, você pode dizer para o homem, você é lindo, você é maravilhoso, ele gosta de ser elogiado? Claro, que homem que não gosta de ser elogiado? Mas você pode elogiar um homem o tanto que for, se você desrespeitar ele. Todo elogio perde a sua função. Se você é aquela mulher que desafia, que chega o dedo no nariz do cara, você é um fracassado, você não vale nada, não preciso de você para nada, você não vale nada, não vai durar. Um homem não consegue ficar ouvindo esses desaforos de mulher. Ele briga por um certo tempo, depois ele cala a boca, e quando o cara cala a boca, pode saber, ele já está planejando sair fora. Então, por que será que o apóstolo Paulo estabelece? Maridos, ame a sua esposa. Elogia, reconhece o valor dela. Aprecia, protege, cuida, como quem cuida de uma joia preciosa. E mulher, respeita o seu marido. Porque são as necessidades fundamentais de cada gênero. Os homens não precisam da gente ficar passando pano, sabe? Aquela história. Mulher que fica, tá bom esse brinco? Tá bom essa roupa? Tô gorda? Não responde. Se a mulher te perguntar, tô gorda, você fala, tá linda. Tá? Mesmo que você achar que ela tá gordinha. Agora, homem, você pode falar, os homens se encontram depois de um longo tempo, ei, cara, você é feio demais. Cadê o cabelo, cara? Você tá careca, tá acabado, você tá velho demais, cara. E essa barriga? E os dois riem, e se agridem. Você pensa, vocês estão se agredindo, meu Deus. Ainda bem que seu menino puxou sua mulher, porque você tá acabado. E aí,
Depois, quando eles se separam, esse cara é gente boa demais. Mulher ao contrário, ela se encontra, ei, linda, tudo bem, querida, que bom te ver, você tá ótima, quanto tempo casou, que coisa boa, que legal. E depois, ai, por que eu tinha que encontrar com ela logo agora? Tô sem maquiagem, não fiz uma escova no cabelo. Homens e mulheres são tão diferentes, né? Você pode falar, às vezes, palavras duras com o homem. Não passar pano, né? Não ficar elogiando. Não ficar, eu posso falar com outro. Meu bem, você está careca, meu bem. Minha filha, eu vou fazer o quê? Cabelo está indo embora. Comeu a carne, agora chupa os ossos. Mas ele não se abala em quem ele é. Ele pode até não gostar muito, mas fica de boa, ele supera. Mulher não. Mulher, se você faz uma crítica dessa, você está ganhando, você está arrumando um problema para o seu casamento. E nessas diferenças a gente vê claramente que a mulher, ela busca aprovação. Ela busca reconhecimento. Ela gosta de receber elogio. Ela gosta de ser percebida como uma boa dona de casa, como uma mulher que se esforça. Se às vezes chega uma mulher, meu bem, que comida gostosa. Ela fica toda feliz, se sentindo amada, se sentindo valorizada. É importante para a mulher, é a linguagem de amor da mulher. E o homem é o respeito. Você pode elogiar, você é lindo, você é fofo. Ela fala, você ganhou isso? Salário ruim esse seu, hein? Você é um cara frouxo. Você é um fraco. Não esqueça, escuta o que seu pai está falando, não. Seu pai não sabe de nada, não. Essas coisas vão minando um homem. A única coisa que um homem quer dentro de uma casa é ser respeitado. Então a gente percebe claramente essas duas colunas no relacionamento familiar. Amor e respeito. E elas estão inteiramente ligadas uma à outra. Quem ama, respeita. E quem respeita, está amando. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão comigo aqui? E isso não acontece só entre marido e mulher, isso acontece entre pais e filhos. Quando você continua lendo e você entra em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais, como os empregados devem tratar o seu patrão e como o patrão deve tratar os seus empregados. Ou seja, o reino de Deus começa nas relações pessoais e, sobretudo, nas relações familiares. Entre filhos e pais, a mesma coisa. Pais querem ser amados por seus filhos? Sim. Mas, sobretudo, a gente quer ser respeitado. Essa história de vir no dia das mães, trazendo presentinho, falando, te amo, mamãe, e no dia seguinte falar, tô indo, você não manda em mim? Não cola. O que pai e mãe querem, no final das contas, é ser respeitado. Não tem nada que crie mais caos dentro de uma família, é quando o filho se levanta em rebelião e fala, você não manda em mim, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. O caos está instaurado. E da mesma forma, os filhos precisam se sentir amados. O grande vazio hoje na identidade dos nossos jovens é que esse amor paterno e materno não foi percebido adequadamente. Dar coisas para os filhos não significa amá-los. E muita gente fala, eu estou vivendo isso com meu filho porque eu dei tudo para ele. Às vezes o problema seja justamente esse. Os nossos filhos não precisam de ter tudo, não. Eles precisam de ter o necessário. Eles não precisam de férias na Disney, eles não precisam da bicicleta do último brinquedo tecnológico, eles não precisam de estudar no melhor colégio, eles precisam de pai e de mãe, eles precisam de limite, eles precisam de amor que dá limite. Mas hoje, inverteu. Os pais primeiro querem ser amados, porque estão sentindo culpa. Estão sentindo culpa porque estão vivendo os seus projetos pessoais.
e deixaram os filhos em segundo plano. Aí eles sentem culpa, então eles querem compensar a culpa com coisas. Então eles dão presente para os filhos, ou então falam assim, eu passo tanto tempo trabalhando, Helena, não posso brigar com meu filho. Eu vou corrigir meu filho? Eu já fico a semana inteira trabalhando. Vou corrigir meu filho? Não posso fazer isso. Eu tenho que ser legal para os meus filhos. E aí está uma galera, uma meninada, que não consegue lidar com a frustração. Porque papai e mamãe só falam assim. Papai e mamãe dá tudo. Papai e mamãe fala assim. Chega no restaurante, o que você quer comer, filho? No meu tempo, eu mal ia no restaurante. E quando ia, quem decidia o prato era o papai. E eu já estava feliz da vida. A Coca-Cola só entrava lá em casa no domingo. E era uma garrafa de 1 litro e um copo Lagoinha para cada filho. 200 ml. E era tudo que você tinha de Coca-Cola por semana. E estava feliz da vida. Sorvete era só no Natal. Presente só no aniversário. E estava feliz da vida. E eu estou aqui, inteirinha. Sofri todos os bullying na escola. E sobrevivi. Branquela, leite azedo, 4 olhos. Estou aqui. Hoje os meninos se matam. Se cortam. Buscam anestesia nas drogas. Por quê? Porque papai e mamãe não querem ser respeitados. Eles querem ser amados. E o filho que não aprende a respeitar não vai amar. Primeiro a gente obedece. Depois a gente aprende a amar. Foi duro obedecer os meus pais. E eu levei muita surra de correia. Graças a Deus. A vara da infância me pegou. E hoje eu quero, como eu disse ontem, cuidar dos meus pais. Então, o reino de Deus começa em obediência a Deus, nos seus princípios, nos seus valores dentro de casa. Maridos amando a esposa como Cristo amou a igreja. Esposas respeitando e inaugurando a paternidade para os seus filhos. Quando uma mulher respeita o seu marido, sem palavras, ela ensina os filhos a respeitar o pai. Filhos sendo amados, protegidos e cuidados, e respeitando e obedecendo os pais. Essas colunas foram estabelecidas como colunas do reino, dentro do nosso lar. Amor e respeito. E isso é estabelecido quando nós obedecemos a Deus, vivendo como filhos de Deus. Será que é essa a ordem que está instituída na sua casa? Pergunta para os filhos. Você tem honrado os seus pais? Gente, para honrar uma pessoa, eu não preciso concordar com ela. Para eu respeitar uma pessoa, eu não preciso estar apaixonada por ela. Às vezes eu já ouvi filhos, sobretudo filhos adolescentes, no auge da tolice juvenil, eles dizem, eu não amo meu pai. Eu não reconheço meu pai. Meu pai é um tosco, meu pai é um grosso. Se eu fosse você, mesmo você não gostando do seu pai, eu honrava o seu pai. E eu obedecia o seu pai. Porque tem um princípio estabelecido. Obedecei aos vossos pais e honra a teu pai e a tua mãe, se você quer viver e viver bem. E isso não vale apenas para os filhos solteiros, não, gente. Eu sou casada, eu não devo mais satisfação da minha vida para o meu pai e para a minha mãe, mas honra eu devo a eles. Eu não preciso de obedecer os meus pais, porque hoje eu já tenho a responsabilidade pela minha própria vida, mas honrá-los, respeitá-los, protegê-los, cuidar deles, colaborar com eles, ser um facilitador para eles, eu preciso ser isso até o último dia de vida deles. Mesmo que a gente tenha divergências, mesmo que a gente tenha discordâncias. Por quê? Porque é um estabelecimento divino. E se eu obedeço ao Senhor,
eu estou amando o Senhor. E se eu amo o Senhor, Ele cuida de mim. É simples assim. Agora pergunta para os pais. Você tem amado os seus filhos? Porque amar não é dar coisa para eles, não. Amar não é fazer tudo o que eles querem, não. Amar é entrar no universo deles. Procurar conhecê-los. A gente tem uma ilusão como pais de que a gente conhece os nossos filhos porque eles saíram de dentro da gente. Eles são indivíduos. Eles têm pensamentos próprios, eles têm um plano de Deus sobre eles. Embora eles estejam tecidos com o nosso DNA, eles são pessoas distintas de nós. É só você lembrar aí, você que já é casado, como você se distanciou do seu pai e da sua mãe. Você é parte deles. Mas como você tem uma vida tão diferente da vida deles, não é? Pois é, então pensa que o seu filho também está tomando esse caminho. Ele tem uma vida tão diferente da vida que você tem. E por um tempo, ele vai estar debaixo da sua tutela, do seu cuidado, da sua proteção. Capricha nesse tempo. Investe na semeadura. Beija muito, abraça muito, dá limite. Comunique-se com seu filho, converse com seu filho, brinque com seu filho. Um arrependimento que eu tenho na minha vida, de não brincar tanto com os meus filhos como o João brincava. Como o João brincava, eu pensava, está suprido. Deixa eu ali arrumar uma casa, deixa eu ali fazer uma comida. Que arrependimento que eu tenho. Se eu pudesse, eu parava o almoço e voltava lá para brincar de Lego. Mas eu estou aqui para te inspirar. Brinca com seus filhos. Para com eles. Escute as histórias que ele tem para contar. Não liga no automático. Porque o menino está falando, e aí, mãe, o meu colega... É mesmo, filho. Mentira, você não está ouvindo nada, você está no automático. Você está com a sua cabeça viajando. Isso não é amor. Para, senta, escuta. Às vezes, através dessas histórias que ele está contando, você vai descobrir coisas tremendas sobre a personalidade dele, ou coisas que ele está sofrendo na escola. Escuta de verdade. Isso é amor. Amor não é dar coisas. Tem meninos que vivem numa situação caótica, falta tudo, mas eles têm uma alegria tão grande. Eles têm uma satisfação, uma gratidão com o pouquinho que eles têm. Sabe por quê? Porque tem amor. Quando não tem amor, falta tudo. Tudo mais é inútil. E quando tem amor, a gente arruma tempo, a gente escuta de verdade, a gente abraça, a gente beija, a gente brinca, a gente pede perdão, a gente perdoa, e a gente vai aprendendo a lidar com ele, conhecê-lo, e a gente vai crescendo junto, e é lindo de se ver. Marido, você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Cristo não abusa a igreja. Cristo não bate na igreja. Cristo não desfere palavras que vão diminuir a igreja. Cristo não agride verbalmente a sua igreja. Cristo adorna, embeleza. A igreja vai ficando cada dia mais linda. Eu não estou falando da instituição, eu estou falando da noiva. Aquela que Jesus vem buscar. Ela está cada dia mais santa, ela está cada dia mais ativa, ela está cada dia mais transformada, mais adornada, mais cheirosa, mais bonita e fazendo a diferença no mundo. Por quê? Porque Cristo cobre a igreja de autoridade, de poder e de beleza. E é isso que o marido deveria fazer com a sua esposa. O prumo é Cristo. O modelo é Cristo. Será que você tem sido Cristo para sua esposa, marido? Será que ela se sente segura, protegida, apreciada, liberada para prosperar, para avançar, autorizada por você? Ou será que você é um marido inseguro, que disputa poder, que desencoraja a mulher, que quer prendê-la, que não reconhece o valor que ela tem, que trai?
que tem caso na internet. Que o reino seja estabelecido na nossa casa. E você, esposa? É um doce para todo mundo, mas amarga dentro de casa. Rixosa. A palavra de Deus diz que é melhor ficar onde tem goteira do que viver como uma mulher rixosa. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as mãos a destrói. Você, mulher, tem o poder dado pelo próprio Deus de mudar a atmosfera do seu lar. Com oração, com gentileza, com sabedoria, com amabilidade. A maior arma da mulher, docilidade. Quando tem uma mulher doce, ela adoça tudo. Quando tem uma mulher amarga, amarga tudo. Quem você tem sido, minha linda? Uma mulher sábia, uma mulher que edifica, uma mulher que defende a sua casa, uma mulher que promove os filhos, uma mulher que apresenta a autoridade do pai aos filhos, uma mulher que levanta o seu marido, que encoraja, que está junto, uma mulher que serve a família como quem serve ao Senhor, uma mulher que respeita a autoridade instituída por Deus, ou uma mulher rebelde, uma mulher que desencoraja, uma mulher que desconfigura, uma mulher que humilha publicamente, uma mulher que critica o marido na frente dos outros. E, sobretudo, critica o marido diante dos filhos. Que o reino de Deus seja estabelecido no nosso lar. Que o Senhor reine nas nossas relações interpessoais. E que isso transborde para fora, para a maneira como nós lidamos com os nossos amigos, para a maneira como nós lidamos com os nossos irmãos na igreja, para a maneira como nós lidamos com os nossos patrões ou com os nossos funcionários, sejam eles domésticos ou não. Que a glória de Deus, a honradez, a transparência, a verdade, a honestidade, a docilidade sejam as características que permeiem os nossos relacionamentos. Que a honra seja vista na nossa vida. Que o Senhor seja honrado através dos nossos relacionamentos interpessoais. Feche os seus olhos. E eu queria que você, por um momento, pensasse na sua família. Seja ela marido, esposa e filhos, ou seja ela pai, mãe, irmãos. Aquela família onde você está inserido hoje, com quem você vive hoje. Às vezes você vive com um irmão, às vezes com um primo, às vezes um primo é a sua família, mas é a sua família. Com quem você compartilha o teto hoje? O Senhor está reinando lá na sua casa? Tem um trono para Deus na sua casa? São os princípios do Senhor que estão regendo a dinâmica familiar? O perdão. Gente, a gente tem que perdoar todo dia, porque somos perdoados todos os dias. A gente deve estender misericórdia, porque ela se renova sobre nós todas as manhãs. E eu quero te perguntar: o Senhor reina na sua casa? Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Se você está com a sua família aqui,
alguém da sua família, eu queria que você chegasse junto, se vocês não estão. Podemos ficar de pé para facilitar esse movimento? Ah, Senhor, Tu és tão lindo, Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Segura aí na mão, abraça quem puder abraçar. Eu queria te dar um tempo para você olhar para essa pessoa que é da sua família. E se você não está aqui com alguém da sua família, você vai agora ter um tempo de oração pela sua família que não está aqui. Mas se você está com a sua família, eu queria que você olhasse para essa pessoa que está aí com você, dissesse o nome dela e falasse: olha, João, eu amo você. Eu quero que o reino de Deus seja estabelecido na nossa casa. Eu quero que o Senhor reine entre nós, reine no nosso casamento, reine sobre os nossos filhos, né? E aproveita esse momento aí para declarar o seu amor, dizer: eu te amo, me perdoa se eu fiz alguma coisa que te desonrou, que te feriu. Me perdoa se eu não tenho sido um bom marido, me perdoa se eu não tenho sido uma boa esposa. Eu quero realmente que o Senhor transforme a nossa vida, transforme a nossa casa. Que o Senhor sonde o nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Pode falar aí com a sua família. E quem não puder falar com a família, pode orar. Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa casa. Colocamos diante do Senhor a nossa família, Senhor. Oh, Deus. Obrigada por essa dádiva, por esse presente. Obrigada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Obrigada pelo cônjuge. Obrigada pelo meu marido, pelos meus filhos. Obrigada, Senhor, pelas tias, tios, primos. Obrigada, Senhor, por aquelas pessoas que nós adotamos como família. Irmãos, amigos mais chegados que irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor entre na nossa casa para estabelecer nos nossos lares o teu trono de amor. Para trazer conserto nos relacionamentos, Senhor. Trazer cura nos nossos lares. Trazer reconciliação na nossa casa. Trazer conserto no nosso casamento. Que o coração dos pais, Senhor, seja convertido aos filhos e dos filhos aos pais. E que a gente te honre em tudo. Que dentro da nossa casa haja a manifestação do teu reino através da nossa voluntária obediência ao Senhor. A quem o Senhor é, aos teus princípios, às tuas leis, aos teus projetos. Que a gente seja totalmente submisso, Senhor, à tua vontade, Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reina sobre nós, Senhor. Reina nos nossos lares. Que o teu trono seja estabelecido dentro da nossa casa e nos nossos corações. E que os teus princípios nos governem. Que as tuas leis nos rejam. E que a gente possa se movimentar num relacionamento íntimo contigo, verticalmente e horizontalmente, com aqueles que o Senhor tem nos entregado. Nossos familiares, as pessoas que moram debaixo do mesmo teto conosco, nossos amigos mais próximos, que eles vejam o Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém e amém.
Aleluia. Dá um abraço gostoso. Isso. E se você não está com a sua família de sangue aí, você está com a sua família de sangue. Aquele sangue que foi vertido na cruz. Então, dá um abraço no seu irmão aí, em nome de Jesus.